Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo dirigido da obra A Gnose Cristã, do autor Charles Webster Leadbeater. Eu sou o diácono Tony Amaral, responsável pela missão Monsenhor Leadbeater aqui em Uberlândia, Minas, que faz parte da Igreja Católica Liberal no Brasil. O estudo dessa obra faz parte principalmente do nosso seminário. Se você é um seminarista, um estudioso, um membro da Igreja Católica Liberal e que está estudando essa obra aí na formação clerical, com certeza vai aproveitar bastante esse nosso estudo dirigido aqui, ok? Mas também esse livro é bastante recomendado para o público de estudo esotérico no geral, ok? Então, nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento através do meu próprio estudo. Esse não é um curso, não é um workshop, não é uma palestra, não é um seminário. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer a cada estudo aqui, a cada vídeo, nós vamos extrair de maneira ordenada. Mais à frente nós vamos ver aqui o roteirinho, o plano de estudo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer destaques do texto, destaque da obra, e eu vou fazer os comentários em cima desses destaques, ok? Lembrando sempre que eu estou disponível aí para os contatos através do meu canal, do meu site www.tonyamaral.com, e lá você tem acesso aos outros meus canais de comunicação, como rede social e o próprio aqui no YouTube, ok? Aqui uma das referências que a editora traz sobre esse livro é que nem todos sabem que havia padres reencarnacionistas na igreja cristã do Egito no século II d.C., como São Clemente de Alexandria e seu discípulo Orígenes, e que foi somente no ano de 543 que o ensinamento da pré-existência da alma foi considerado herético. Neste livro, o autor reinterpreta, então, conceitos básicos do cristianismo, como salvação, crucificação, ressurreição e etc. É uma obra de 264 páginas, encontra-se na sua terceira edição. É sobre essa obra que nós vamos caminhar aqui, ok? Bom, qual que é o nosso plano de estudo? Nós vamos ver aqui brevemente. Primeiro, nós vamos ver a apresentação da obra, a visão geral, que é o que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Depois nós vamos estudar na seguinte divisão. A parte 1, o autor vai falar do plano divino e o processo de evolução. Nós vamos ver do capítulo 1 ao 8. Depois a parte 2, ela vai falar sobre o ensinamento interno do cristianismo primitivo e vai se dividir dos capítulos 9 ao 21. E a parte 3, o autor trata assuntos diversos que vão aí do capítulo 22 ao 23 e um apêndice muito interessante sobre teosofia. Apresentando para vocês um pouco do nosso grupo, a Igreja Católica Liberal, ela busca então ser uma igreja gnóstica, e aqui eu estou trazendo esse texto exatamente para reforçar até o título da obra, sendo a gnose cristã, né? Ela é uma igreja, busca ser uma igreja gnóstica, não no sentido de reproduzir certas extravagâncias dos primórdios do cristianismo. Ou seja, lá atrás, o gnosticismo ele está associado aí a uma série de fatores que não foi muito bem compreendido, não foi inclusive aceito pelo catolicismo tradicional. Por uma série de fatores e interpretações. Mas essa gnose também ela vai além desse conceito e desse grupo gnóstico reconhecidamente no passado, porque também não era o único grupo gnóstico, certo? Mas a nossa igreja, ela se orienta como gnóstica no sentido de ajudar seus membros a atingir por si mesmos esta certeza de conhecimento que é a verdadeira gnose, sobre a qual escreveu São Clemente de Alexandria. Então aqui nós estamos falando de um conceito acerca do que vem a ser gnose. Eu costumo muito associar também, quando a gente vai estudar o yoga, nós vamos ter o tripé do yoga, que é Jnana, com G, Jnana, conhecimento, Karma, ação e Bhakti, devoção. O tripé do yoga é Jnana, conhecimento, ação e devoção. Esse Jnana, conhecimento, Jnana, gnose. Esse conhecimento ele tem a ver com sabedoria, não é um conhecimento de conteúdo, mas é um conhecimento a partir da experiência do indivíduo que ele vai atingir. Então, o conhecer algo diz respeito à experiência, ao saber, a partir da experiência do próprio indivíduo, certo? E aqui então nós vamos ter uma breve explicação acerca da palavra gnosis, né?
da expressão gnosis como sendo uma palavra grega empregada no título desse livro. Significava originalmente conhecimento, mas quando aplicado a um contexto religioso, no caso aqui, possui uma significação muito mais abrangente. Denota sabedoria divina, conhecida também como teosofia. Um conhecimento e um entendimento progressivos dos mistérios espirituais que culminava na iluminação intuitiva que vinha ao iniciado dos antigos mistérios. Bom, então aqui é importante também a gente ratificar que nós estamos falando, aqui nós estamos falando de mistérios, de conhecimento antigo, nós estamos falando de ocultismo, nós estamos falando de rituais, então é muito importante nós contextualizarmos essa visão geral dessa obra para que você, e principalmente, eu costumo dizer o seguinte, esse estudo é para quem realmente não está preso e condicionado aos dogmas e ao estreitamento. E aqui nós não vamos emitir juízo de valor, se é bom ou ruim. Eu, como cientista da religião, eu eu tenho a religião como objeto de estudo. Então aqui não é uma classificação, uma adjetivação de bom ou ruim. Aqui nós estamos trabalhando a religião enquanto fenômeno social e expandindo isso enquanto um fenômeno sociocultural e, acima de tudo, trabalhando o aspecto místico, o aspecto mais expandido, metafísico, aquilo que está além realmente do que o conhecimento comum pode explicar. Então, se você é uma pessoa que tem abertura para poder, que busca esse tipo de conteúdo, esse conteúdo aqui está muito tranquilo para você trabalhar. Agora, se você é uma pessoa que já tem as suas opiniões formatadas, já tem um conceito dogmático, porque o católico apostólico romano e algumas vertentes, elas são o quê? Dogmáticas, a verdade é aquilo ali. Então, geralmente recomenda-se que esse não seja um tipo de leitura recomendado para você que tem esse perfil. Nós estamos falando aqui de perfil, tipo de leitor, de acordo com a sua busca e de acordo com o seu conceito, a religião e denominação ao qual você se vincula, ok? Um texto importante de Clemente de Alexandria destaca que não apenas o batismo nos liberta, mas a gnose. Quem éramos nós, no que nos tornamos, onde estávamos, onde caímos, para onde vamos, por que motivos somos redimidos, o que é o nascimento e o que é o renascimento. Então aqui nós estamos falando essencialmente, primeiramente nós estamos falando de um conceito aqui, pré-existência da alma. Então nós vamos ver aqui, basicamente, uma relação filosófica com Platão. Nós estamos vendo aqui uma linha de pensamento platônica. E eu acho que esse conceito platônico que vinha da igreja antiga, e a partir de determinado momento ela deixa de seguir essa linha platônica para seguir uma linha mais aristotélica, né, isso por uma série pelos concílios e pela direção, uma opção própria, né, institucionalizada. Aqui nós vamos nos organizar essencialmente todo esse conhecimento, toda essa relação de conhecimento aqui, ela vai estar muito estreitada com o platonismo, certo? Então, aqui nós vamos falar de reencarnação, de pré-existência da alma e vamos falar de uma série de fatores realmente da experiência da alma na matéria e desses ciclos, diversos dessa experiência da alma na matéria, ok? Então nós vamos estar falando aqui essencialmente, fundamentalmente, de personalidades fundadoras da igreja que tinham essa perspectiva. Então a igreja ela já teve grandes padres fundadores, padres e bispos, grandes nomes que deixaram obras fundamentais que são essencialmente são platônicos, que vão militar aí o seu conhecimento, tendo como princípios a pré-existência da alma e a vinda da alma em diversos ciclos, no caso aqui a reencarnação, ok? Seguindo aqui então, mais um destaque dessa introdução, o texto nos aponta que este século presenciou um interesse crescente acerca dos diversos aspectos da gnose antiga e do gnosticismo. Estes se devem em parte às descobertas de antigos documentos, mas sobretudo ao malogro das igrejas em proverem um ensinamento espiritual confiável ao homem moderno. Então olha que interessante, nós temos alguns fatos. Primeiro, nós estamos falando de obras muito antigas, tá? Essa obra aqui, esses apanhados, esse livro está aqui na terceira edição,
mas ela é uma obra pouco tempo posterior à Ciência dos Sacramentos. Essa obra ela é fruto de uma coletânea de diversos textos do Leadbeater, quando ele já tinha falecido. Então foi feito um trabalho de levantamento dos documentos do Leadbeater, foi feita uma complementação daquilo que não estava pronto, foi feita uma organização. Então esse é um trabalho de muitos anos. É como se esse aqui, na verdade, seria a teologia da Igreja Católica Liberal estaria contida nessa obra aqui. Seria a suma teológica da Igreja Católica Liberal, porque eles recolheram, né, os organizadores aqui recolheram ao longo de diversos anos um trabalho muito assim extenso, realmente, para buscar os conteúdos do Leadbeater e completar aquilo que ele já não tinha completado em vida, certo? E aqui então nós estamos falando o texto vai trazer aqui sobre o homem moderno. Estão falando do ambiente de modernidade, mas que nós estamos falando aqui desse século, final do século XX, tá? A contextualização desse texto aqui. E falando realmente daquilo que se tentou trazer através da igreja institucional e como essa volta aos conceitos antigos da gnose foi fundamental, está sendo fundamental para quê? Para dialogar com o homem moderno. E aqui ele vai fazer referência também aos textos, às descobertas dos textos, como os manuscritos do Mar Morto e outros textos que vieram em seguida. Por quê? Um fator importante a gente observar aqui é que muitas dessas descobertas que vieram, inclusive, que foram antecipadas pelo Leadbeater. Então é importante reforçar que o autor, devido à sua clarividência, ele antecipava coisas, antecipava fenômenos e eventos que muitas vezes os textos depois foram confirmar, né, novas fontes foram confirmar, depois inclusive de sua morte, que realmente as visões do Leadbeater estavam corretas, certo? A procura pela verdade mais profunda levou muitos estudiosos da religião às reminiscências da antiga gnose. Hoje, o cristianismo enfrenta o dilema causado por sua rejeição aos mitos vivos da antiga gnose e, ao mesmo tempo, sua incapacidade de substituí-los. Então, aqui é muito importante a gente ver que é uma igreja que, no seu nascedouro, ela bebeu da fonte da gnose, né? Nós temos que ser claros em relação a isso. Num determinado momento, ela se desvia e, em tempos modernos, ela vai acabar encontrando a sociedade. Né? Aqui não estou falando em nome de Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição, mas nós vamos ver realmente um movimento para que essa condição nossa, para que as respostas, muitas vezes, daquilo que essa igreja institucional atual, nesses novos tempos, não consegue resolver, está sendo feita uma busca, um retorno realmente aos antigos fundamentos da gnose. É acreditado ao autor o mérito de nos ser dado uma nova e lógica visão de mundo, um novo conceito teológico que nós podemos valorizar e compreender. Não mais os elaborados mitos da antiga gnose, mas conceitos de Deus, do homem e do universo aceitáveis em termos científicos, filosóficos e teológicos. Em outra palavra, uma nova gnose. Então aqui a gente reforça a importância da construção de todo esse conteúdo que o Leadbeater está trazendo, que o autor está trazendo, e como essa construção teológica dele, como essa sustentação em termos de conteúdo, em termos do que ele está trazendo, alinhado com a gnose, vem realmente consolidar, e principalmente o quê? Muito racional, muito coerente em termos filosóficos, em termos científicos e teológicos. Tá? Então não é simplesmente um processo aí de clarividência que vem trazendo através de uma ritualística que não seja compatível realmente com aspectos racionais dessa nossa sociedade moderna. Então, o Leadbeater, ele é um autor seriamente respeitado, mundialmente respeitado no seu tempo, à frente do seu tempo, exatamente por contribuir, e inclusive hoje algumas descobertas por causa dos equipamentos estão sendo feitas e validadas, coisa que o Leadbeater já havia antecipado há tempos. Eu gosto muito de trazer algumas referências dele, né, ainda mais nessa etapa que nós estamos, de visão geral. Então eu gosto muito de acertar, trazer algumas referências, falas do autor, que vão nos dar aí um tom desse estudo dirigido, porque expressa o próprio pensamento do autor, né? Pois Deus, diz ele aqui, pois Deus nos deu o intelecto e ele quer que o utilizemos em relação à maior de todas as ciências,
a ciência da nossa religião, o estudo da nossa religião, da nossa relação com ele. Então o autor traz aí muito assim do seu perfil revolucionário, que o ajudou, que o consolidou a sua trajetória. E aí esse estudo dirigido, ele vai fazer parte de um rol de obras, principalmente a princípio, eu quero trabalhar aqui na missão Monsenhor Leadbeater com as obras voltadas ao cristianismo, mas depois eu vou abrindo as outras obras de maneira geral, mas que eu quero muito trabalhar em cima, fundamentalmente, ter uma grande acervo aí dos estudos dirigidos do Monsenhor Leadbeater, ok? Então é isso, chegamos na apresentação, no vídeo de apresentação desse estudo. Eu quero agradecer a você imensamente por estar confiando, por confiar em mim nesse trabalho, por usar esse trabalho. Esse trabalho pode ser usado de maneira séria como pesquisador, como uma fonte de conhecimento, e é isso que eu quero deixar aqui para você. Uma contribuição através da minha jornada, do meu estudo. Eu encontrei uma forma de compartilhar com você através de um recurso audiovisual, simplesmente com essa intenção de poder compartilhar um conhecimento que, para mim, na minha vida, é e será muito importante e transformador. Ok? Então, muito obrigado e te encontro no próximo vídeo. Tchau!